Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Perla Santos, eu sou professora e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um jogo que eu criei com os meus alunos. O nome dele é Bafo Afro e ele começou assim, ó. Os meus alunos, eles começaram com a febre de bater cartinha em sala de aula, ou seja, toda hora eles traziam figurinhas e ficavam batendo e jogando esse jogo. Então não tinha outra atividade que era mais interessante para eles. Eu até tentei trazer alguns jogos, mas se tinha cartinha, eles ficavam ali, ó, batendo cartinha o tempo todo. E aí eu comecei a observar. Eles na hora do recreio, na hora da entrada. E aí eu perguntei para eles como é que se jogava. E eles me ensinaram, foi muito legal. Daí eu tive uma ideia. O professor é assim, tá sempre inventando, né? Aí eu perguntei para eles, tá, e se nós fizéssemos o nosso jogo de cartas, com personagens que parecem conosco? Aí eles ficaram olhando assim, mas eles curtiram a ideia. Porque daí eu comentei com eles, né? Os heróis dessas figurinhas, dessas cartinhas, são heróis de games, né? De história em quadrinhos, mas nós podíamos fazer uma história, uma cartinha que tivesse a história de pessoas que existiram de fato. E aí eu comecei a conversar com eles sobre heróis negros. E aí, gente, surgiu o Bafo Afro. Eu trouxe os heróis, contei para eles a história de cada um deles. E aí eles começaram a decorar as cartinhas. E eles começaram a curtir muito, porque esse jogo de cartas era um jogo deles, eles é que tinham criado. E como nós ficamos o ano inteiro falando sobre mulher negra, sobre a valorização da mulher negra, nesse jogo aqui, a pontuação maior era das mulheres negras, mas eles só descobriram isso depois que eles estavam jogando. Aí eu fui questionando, fui perguntando e eles perceberam, não, as mulheres negras é que tem a pontuação maior. E aí eu disse para eles, por quê? Por que as mulheres negras nesse jogo têm a pontuação maior? E aí eu conversei com eles e relembrei de tudo que nós tínhamos conversado até então. Que a mulher negra, ela passa por um problema muito sério, né? Porque nós tivemos a escravidão que atravessou a nossa história. Então a mulher negra, ela é a mais objetificada, é a mais coisificada, hipersexualizada, é a mulher que está mais em situação de vulnerabilidade. Então nesse jogo nós vamos dar valor para as mulheres negras, para contar a história delas, porque também nos livros de história as mulheres negras são sempre colocadas de lado, né? Então, no nosso jogo, elas vão ter papel de destaque. E, gente, nossa, não sei como, mas várias pessoas começaram a entrar em contato comigo e querer saber do Bafo Afro, como é que era, se eu já estava comercializando, e foi novidade, porque assim, era algo muito simples ali de dentro de sala de aula e eu não sabia nem o que falar. Aí um amigo meu, que se chama Paulo, ele entrou em contato comigo e disse, Perla, vamos fazer umas cartinhas mais profissionais. E eu disse, tá, tudo bem. E aí surgiu esse jogo aqui, ó, Bafo Afro Profissional. E aí eu comecei a colocar mais mulheres e mais homens no jogo de carta, contando a nossa história. E foi muito legal. E esse jogo que as pessoas estavam pedindo tanto, esse aqui a gente está começando a comercializar. As pessoas que tiverem interesse vão poder adquirir, porque é super interessante, porque os alunos, eles gostam muito, porque é um jogo que eles conhecem, não tem aquelas regras muito complexas, porque às vezes acontece isso, né? A gente tem um jogo de cartas, um jogo com tabuleiro, mas as regras são muito difíceis, os alunos não conseguem acompanhar, em sala de aula às vezes é complicado. Às vezes não tem jogo para todos os alunos, aí não vai ficar um jogando e os outros olhando, né? Mas esse jogo aqui, todos eles conseguem jogar. E eu fui criando outras estratégias também para depois do jogo a gente continuar trabalhando. Por exemplo, eu trabalho com os meus alunos, eu trabalho jogo de memória, porque daí eles vão virando e vão descobrindo quais personagens, né, se repetem ali. E também dá para trabalhar a história desse personagem. Dá para trabalhar nome próprio, né? Daí tu trabalha o nome do personagem, como é que é a escrita desse personagem. Tem uma parte de pontuação aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, que daí dá para trabalhar número crescente, número decrescente, né? Adição, subtração, quantas cartinhas, eu tenho 3 cartinhas, calculando os números, quanto que resulta. Então dá para desenvolver várias histórias matemáticas a partir desse jogo. E também
Cada personagem, ele tem uma qualidade. E aí tu já está trabalhando também o adjetivo. Então, é uma maneira de se trabalhar durante muito tempo com esse jogo. Eu, por exemplo, trabalho um ano inteiro, porque eu gosto de trabalhar com a ideia de seminários por trimestres. Então, cada aluno pega uma cartinha e vai pesquisar sobre esse personagem. E aí no seminário, um dia que nós marcamos, os alunos eles apresentam para os outros colegas o personagem que ele pesquisou. Aí o que eu faço, né? Os alunos, eu gosto de trabalhar com eles com diário de bordo, que daí eles vão registrando o que eles vão descobrindo ao longo do processo, né? Levo eles na informática, mas assim, eu trabalho numa escola pública. Às vezes a internet não funciona. Então, eu tenho material de todos os personagens e aí eu vou levando para a sala de aula também. Não funcionou a internet, não tem problema, eu não perdi a aula por causa disso. Os alunos pesquisam no meu material de apoio, né? E aí eles vão apresentando. E no final do ano, nós conhecemos vários personagens, porque cada um vai apresentando o seu e os outros alunos vão aprendendo também. Então foi uma maneira bem interessante de trabalhar a cultura negra. Estou partilhando com vocês que foi muito bacana. Meu nome já é difícil, né, gente? Meu nome é Pérola e os meus alunos nunca me chamam de professora Pérola. Eles sempre me chamam de professora Pérola, professora Perna, enfim. E agora eles até me chamam de professora das cartinhas, porque eles acham mais fácil, porque eu sempre trago essas cartinhas. Mas eu queria muito partilhar com vocês essa experiência que deu super certo, ficou super bonito também, porque é importante, né, para os nossos alunos terem um material didático bacana, que represente a figura do negro de forma respeitosa, valorizando a nossa estética, né? Nada de desenhos grosseiros, nada de material inferior. Então esse jogo tem dado muito certo, queria partilhar com vocês. Quem tiver interesse, quiser conversar, entre em contato comigo. Do pé.